Gente, professor Marcos aqui de novo, tá? E eu tô naquele modelo de quadro do vídeo anterior para agora eu e você trabalharmos com infraestrutura, tá? O que é infraestrutura? É a parte física e lógica, né? Hoje, por causa da cloud computing, a gente tem também a parte lógica, né, da infraestrutura, mas quando a gente nos primórdios falava de infra, né? E isso costumava estar relacionado ao hardware do ambiente de sistemas da computação, tá bom? Então, vejam bem, no vídeo passado eu mostrei como a gente gerenciava um pequeno projeto associado à nossa proposta do curso de Tecnologia da Informação, né? Agora a gente vai ver, por exemplo, como gerenciar um laboratório. Eu vou fazer uma coisa bem simples, tá? Para não tomar tanto o tempo quando eu tomei na outra aula, até porque as estruturas aqui já estão construídas, tá? E a gente já sabe um pouco do que, como funciona o Trello de maneira básica, tá? Veja só, o time de TI, ele, na parte de infraestrutura, ele toma conta, dependendo da atividade fim do estabelecimento ao qual ele trabalha, né? De várias áreas. O TI do hospital toma conta dos sistemas hospitalares, né, digitais, de consulta, toma conta dos hardwares ali do hospital, de algumas máquinas. O do colégio toma conta de um laboratório de informática, do administrativo, que a gente chama, né, que são setores administrativos, e aí sim por diante. O fato é, sempre há computador para gerir, desculpa, né? Então, vamos fazer a simulação básica de como a gente faria para ter controle, por exemplo, de uns 3 laboratórios de informática com as suas devidas máquinas, né? E os nomes que eu vou usar aqui, eles vão ficar um pouco mais claros quando eu gravar um vídeo falando sobre Active Directory e gerenciamento de infraestrutura. Lá na parte de uma playlist que eu vou criar chamada Infraestrutura de Tecnologia da Informação, tá bom? Então, os nomes aqui não são da minha cabeça, são uma convenção da RFC, que é uma lei uma lei não, um órgão, né, que regulamenta, né, alguns tipos de nomenclaturas e padrões da internet, tá bom? Então, vamos começar do seguinte. Primeira coisa que eu tenho aqui, eu preciso determinar as listas do laboratório. Vamos supor que eu tenho um laboratório, tá? Chamado Lab A, tá? Vou botar assim, ó. Laboratório, que eu posso chamar de A. Opa, aqui. Um outro chamado Laboratório B. E Laboratório C. Tá? Tenho 3 laboratórios. Bom, como é que eu faço? Né? Veja, se você tem uma infraestrutura de captação de recursos, não entendi nada, Marcos. Bom, o ideal em uma infraestrutura de tecnologia da informação para sua gestão é que você tenha um software catalogador das informações de todo o hardware do seu computador. Tem vários, né? GLPI, Spiceworks, OCS Inventory, né? Tem um monte. Tem um da Microsoft chamado Microsoft Configuration Manager, né? Que é um pouco mais caro. Mas entre soluções pagas e soluções gratuitas, existem vários, tá? Já fica a dica aqui. Mas, para um laboratório, para um gerenciamento cotidiano, né? De chamados simples de laboratório, né? Como também de gerenciar qual a configuração de máquina a máquina, sei lá. Se você tem apenas 5 máquinas em um laboratório, não faz sentido você contratar uma solução profissional para poder gerir isso daí, né? Então é esse cenário que a gente vai trabalhar aqui. Se você tiver 20, 25 por laboratório, aí vale a pena a implementação do Active Directory, né? Com Windows Server Update Services, né? Um Linux Server com a instalação é, de um Ubuntu Server, né? Para poder instalar um ACS Inventory e pegar a informação do hardware. Mas cenário pequeno, dá para a gente usar o Trello como duas coisas: ferramenta de atendimento de helpdesk, tá? E gerenciamento de informações individuais das máquinas. É esse o cenário didático. Quero deixar claro isso aqui.
Porque às vezes tem gente que olha o vídeo, meu Deus, esse cara tá falando no ambiente profissional, é muito mais embaixo, é óbvio. Mas antes de você, querido, tá aí no ambiente profissional, você aprendeu as bases, né? O beabá. Eu sou um professor que ensina beabá, tá bom? Então, que isso fique claro aqui. Então, eu vou chegar e vou fazer o seguinte. Pô, tô na lista padrão, vou deixar ela aqui que eu vou usar para outra coisa. Então, eu tenho o laboratório A. Então, eu tenho a máquina do laboratório A. E o nome dela vai ser Lab A-01. Beleza? Outra. Lab A-02. Lab A-03. Beleza? Vamos botar aí 3 máquinas por laboratório. Ah, se você não quiser ficar repetindo isso daqui, o Trello tem uma outra ferramenta. Você pode clicar no cartão aqui do lado, ó, e copiar cartão. Tá vendo? Aí quando você clica, você pode chegar, trocar a lista que você quer, a posição, e ele vai replicar. Olha lá. Você replica. Vou replicar todos eles para vocês verem como é que funciona essa ferramenta aqui. Cópia de cartão, ele já deduz a IA dele, né, que é na segunda posição. Copiei no lugar errado, perdão, gente. Deixa eu pegar aqui. Vou usar ele, vou mover para cá, tá? Depois eu vou copiar esse cara aqui de novo, vou copiar cartão. Eu esqueci de mudar a lista, ó. B, terceira posição, vou organizar. É óbvio que eu vou trocar o nome para Lab B. Lab B, certo? Traço 01, primeira máquina do laboratório B. Lab B, traço 02. Aí. Lab B, tá? Traço 03, tá aí, tá? E aí, Lab C na mão. Lab C, traço 01. Lab C, traço 02. E Lab C, traço 03. E eu vou fazer o seguinte. Partindo do princípio, vou reiterar isso, que você tenha poucas máquinas e você queira saber a configuração do hardware, tudo bem? As informações do hardware, do sistema, e você não quer comprar uma solução online ou você não quer implementar algo online, o cenário é exatamente esse daqui, né, de pequenos estabelecimentos que só tem pequenos laboratórios de educação. Você pode vir fazer o seguinte, a título acadêmico, você entra aqui no Bit. Tem gente que gosta de usar a planilha do Excel, tá? Tem problema. Você entra no bit.ly, tá? Que aí para os meus alunos. Você entra aqui em materiais. Vai ter aqui, ó, informática para o trabalho. E vai ter o seguinte. Tem alguns elementos aqui, tá? E a gente vai baixar esse aqui, ó. Labia-01. Vou baixar esse documento aqui. Baixar. Tá? O ideal é que você faça isso, faça uma tabela padrão para todo mundo, tá? Porque eu uso essa matéria aqui para poder ensinar a informática ao trabalho. A informática ao trabalho envolve o Word, Excel e PowerPoint. Por isso que eu uso o útil ao agradável, tá? Então, se tu abrir isso aqui no PDF, tá bom? Você vai ver que tem uma tabela bonitinha, tá vendo aqui, ó? Que é onde eu ensino meus alunos a criar uma tabelinha, tá? Para controle de hardware no Word, né? Ensina eles o Word e de quebra ensinar a fazer tabela. Então o que a gente vai fazer? Eu vou ensinar um dos últimos recursos básicos do Trello para você, que é o anexo de documento e a diferença entre anexar online e anexar de maneira local, tá? Então eu tenho essa tabelinha, tá? Supondo que essa tabelinha aqui seja exatamente, né, da máquina 1, você vai ver que tem informação do IP, da máscara, do gateway, DNS, MAC address, tá? Em que local ela tá, localização, modelo de nome, tá vendo ali? Faixa de IP, sistema operacional, placa-mãe, processador, tal. Aí você pode falar, vou falar a última vez disso, não vou falar mais. Meu Deus, a pessoa vai ter que ficar atualizando isso manualmente? Sim, de maneira didática, tá? No ambiente de produção não é assim, mas para aprendizado
para você, tá ótimo, tá? Então, vou pegar esse carinha e vou salvar. Isso aqui é do Word, tá? Se eu quiser manipular, eu vou ter que converter, e aqui eu vou converter logo, né? Já já, do PDF para o Word. De que maneira? Vou pegar um conversor PDF desse online aí. PDF to Word, só para a gente manipular, né? Cadê o I Love PDF que eu gosto? É esse aqui. Ó, vou clicar ali no Select, vou vir em Download, vou pegar o documento, vou abrir ele, converter para o Word, tá? Vamos ver se ele vai converter, né, o documento. Ah, que pena. Vou ter que usar o... Ah, aqui, ó. Vou pegar aqui e vamos ver. Que pena, não. Deixa eu ver se ele vai abrir o Word editado. Ó, ele converteu a tabela para mim, tá vendo? É isso que eu preciso, tá? Então, vou ficar com esse documentozinho aqui, tá? Só pra gente ir reproduzindo para os outros. Convertir. E eu vou fazer o seguinte. Já tenho da máquina A, certo? Então, eu tenho duas maneiras de anexar, gente. Eu posso vir aqui em adicionar, anexo, e eu tenho que escolher um arquivo, e esse arquivo é local. Eu escolhi essa opção, quer dizer que eu vou anexar local. Como assim local? O arquivo está dentro da minha máquina, não está em nenhum repositório da nuvem, tipo Google Drive, OneDrive, TeraDrive, ou seja, Drive que for, tá? E aí, o que vai acontecer? Quando eu anexo no cartão, só fica no Trello. Eu posso apagar do meu computador. Eu vou fazer isso. Ó, cliquei em abrir, ó, sucesso. Toda vez que eu quiser acessar a informação da máquina A, vai estar aqui para eu clicar em PDF e ele vai abrir para mim na cara do gol, tá vendo? Eu posso ampliar para ver de perto. Ah, essa máquina tem isso daqui, tá? Ó, campos destinados a observações inerentes ao computador. Se alguém fez alguma manutenção, para manter, né? Às vezes tem a avaliação do Ministério da Educação da instituição e eles querem algum arquivo impresso, né? Você pode imprimir esse documento aqui com as suas devidas salvaguardas, tá? Só para você entender. E se eu quisesse fazer, por exemplo, o mesmo item do laboratório LabB-02, né? Olha, poderia fazer a mesma coisa. Eu pego o documento do Word aqui, altero o nome dele, né? Normalmente, ok? Vai ser da máquina 1. E aí eu tenho que trocar aqui o nome, a suposta faixa de IP fictícia, né? Ó, LabB-01. O IP vai mudar de, em vez desse daqui que já existe, né? Os IPs não podem ser iguais. Para mais informações, você que é meu aluno, tem aula de rede comigo, sabe o que eu estou falando. Deixo dessa forma aqui. Essa máscara aqui ela vai ser alterada, né? Porque ali eu estou com uma máscara de broadcast. Tá? Não podemos usar uma máscara com os bits todos preenchidos. Deixo aqui, né? Muda aqui, por exemplo, para esse coisa, muda aqui a placa-mãe, posso mudar o sistema operacional para dizer que está com o outro, né? Mudar a quantidade de memória, essa é uma verificação manual que o próprio estagiário no dia a dia faz dele, né? Eu salvo, então aí eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, este computador foi verificado recentemente. E põe uma datinha aqui, né? 16/3/2026, isso para controle interno, né? Isso não aparece no Trello, tá? E aí eu salvo aqui. Posso gerar um PDF para vincular lá, tá? Ó, gerei um PDF, salvei. Tá? E eu posso fazer isso para cada computador, tá? Ali, ó, ele gerou PDF para mim bonitinho com a observação, tá? Ok? Tá ali, eu vou pegar e eu vou anexar no meu Trello, tá bom? Aqui, adicionar, anexo, escolhi um arquivo, LabA já tem, LabB-01, essas são as configurações e relacionadas a esse cara. Aí eu abro, ó, tá todas as informações ali, perfeitinho, tá bom? Bom, na metodologia de anexo local, o documento ele acaba ficando com uma cópia no Trello. Se você excluir do Trello, você não tem mais em lugar nenhum.
Existe uma outra maneira de a gente fazer, que é quando a gente tem um armazenamento na nuvem, no Google Drive, por exemplo, tá? A gente pode armazenar lá. E se a gente excluir esse link de armazenamento do Trello, o documento ele permanece no Google Drive. Ele só some do Trello. Entendeu? O anexo local desaparece do Trello e você não tem lugar nenhum. O anexo na nuvem, você só exclui o link da onde está armazenado aquele documento na nuvem, no Google Drive, no Apple Store, tá? Na Apple Cloud, desculpa, tá? E você não perde desse armazenamento, só some do Trello, tá? Vou pegar um exemplo de cópia, tá? Vou pegar esse aqui e vou duplicar ele para fingir que ele é o laboratório C. Exemplo, tá? Ele aqui. E ele é o laboratório C-2, tá? E eu vou, em vez de anexar aqui, eu vou anexar na nuvem. Para tal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e a vantagem do armazenamento em nuvem é, se a pessoa não tiver credencial válida para poder acessar aquele local do Google Drive, ela vai ser impedida, mesmo estando anexado no Trello, tá? É mais um layer de segurança no quesito acesso de informação, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou armazenar, por exemplo, tá? Aqui em Informática do Trabalho. Vou jogar aquele documento, não mais no meu computador local, mas eu vou arrastá-lo para cá, tá? Só arrastar. Ó, é feito o upload, o documento ele tá aqui agora, tá vendo aqui? Então eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um link de compartilhamento, ó, daqui, beleza? Tem duas maneiras de fazer. Compartilhar, copiar link, copiei, beleza? Aí diz aqui, ó, gerenciar o acesso, que é para eu ver, né? Quem pode mexer. Atualmente, qualquer pessoa com link pode ser leitor, mas eu poderia alterar para editor, que é perigoso, tá? Então, vou deixar desse jeito. Vou pegar o link e vou colar aqui na máquina 2, né, que eu disse. Vou adicionar, anexo, tá bom? E ó, pesquise ou cole o link. Vou colar. Vou dar inserir. Perceba que ele agora pegou, ó, o PDF, tá vendo? Ó, você vai ver que ele vai ficar com anexo também, mas a diferença entre ele e o outro é que esse daqui tá com o link do Google Drive. E aí eu posso abrir uma pré-visualização, ó, ele abre o PDF para mim, da mesma forma, ó, posso abrir em outra aba, como visualizador, ok? Eu vou fechar aqui, ou eu posso clicar nele, ó. Ele abre do mesmo jeito, tá? Através do link, beleza? Só dá para você usar a API, tá? A plataforma integrada de programação do Google Drive no Trello, se você adicionar, tá? Power App, ó. Adicionar Power Apps. O que é o Power App? É um tipo de extensão ou plugin, tá? Que possibilita integrar várias plataformas externas ao Trello e eles funcionarem como se fosse uma extensão interna junto com ele. O Google Drive é uma dessas, né? Se eu quisesse do OneDrive, ó, eu teria. Bastava eu clicar e adicionar. E aí ele adicionaria o OneDrive aqui. Se eu quiser o Google Drive, por exemplo, né? Ou meu antivírus gritando aí, formulário. O AVG identifica o Power Up do Trello como vírus. Onde já se viu isso, né? Eu vou colocar aqui, ó. Google Drive. Ó. Eu tenho aqui, tá vendo? E aí, se eu adicionar, ó, é só clicar em adicionar. Ele tá aqui. E ele possibilita eu fazer o quê? Agora, eu tenho a possibilidade de clicar aqui em adicionar, anexo, tá? E na hora que eu colar o link, vai aparecer mais de uma possibilidade de eu colocar. Ou eu posso fazer o seguinte, para as pessoas que têm a aplicação Google Drive, como eu, instalada no computador, tá vendo ali, ó, Google Drive, vai ser possível abrir o Google Drive, ele abre aqui, ó, tá vendo?
e eu navegar através do meu explorador de arquivos, já vai aparecer aqui, entre as pastas do Google Drive, beleza? Minha, para anexar dentro do Trello, tá? É para isso que servem aí os complementos, os power-ups. Ele demora um pouquinho porque o meu está atualizando, mas já ele abre de novo, olha lá. A unidade do Google Drive aqui, uma delas apareceu, já vai aparecer a outra, ó. Ok? Tudo bem? E aí você pode anexar daqui lá no Google, no Drive, né? Vamos supor que eu faça isso. Vou escolher um arquivo, tá? Vou entrar dentro desse cara aqui, tá? Vou anexar qualquer coisa aqui, tá? Vou pegar uma foto aqui do e-mail, vou colocar essa carinha aqui do professor. Anexei. Perceba, tá vendo que o arquivo está aqui? Mas ele está anexado exclusivamente no Google Drive agora, porque eu coloquei o Power Up imbuído aqui dentro, tá bom? Então, galera, essa é a parte aí do anexo misturado com Power Up. Mas, finalizando esse vídeo, vamos supor que tenha dado um problema nessa máquina, certo? E aí, eu posso criar algumas outras coisas aqui. Em análise, vou criar uma outra lista chamada em reparo, finalizada. Finalizado. Padrão, né? Os laboratórios podem ser deslocados para cá, as listas, tá? E eu tenho o seguinte, pô, sumiu ali botei, né? Finalizado. E eu vou colocar aqui, chamados. Na guia chamado, é natural que em empresas pequenininhas, o pessoal coloque todos os colaboradores no Trello, né? Sei lá, 16 colaboradores que tem na empresa. Ele coloca os 16 aqui. E toda vez que uma máquina dessas do laboratório tenha problema, um estagiário ou um técnico abre um chamado aqui. Tá? Como é que ele abre o chamado? Máquina. Ele pega a máquina, tá? Desloca a máquina da máquina que estava no laboratório para cá. Para quê? Para o gestor saber que a máquina não está mais disponível lá. Beleza? Então ele clica aqui e faz o seguinte, bota um comentário. Máquina não dá vídeo. Vou colocar assim, né? Que é normalmente o que aparece, né? Aí vai aparecer o nome do colaborador que botou isso aqui, certo? E o colaborador vai chegar aqui e vai falar assim, ó. Atenção. Ou ele pode criar uma outra, chamado... Bota um vermelho escuro, chamado... Com defeito. Certo? Tá com defeito. Não pode usar ela. Ih, rapaz, o gestor tá com defeito. O que ela tem? Aí ele fala assim, a máquina não dá vídeo. Aí o que vai acontecer? Um técnico vai chegar, vai olhar, vai separar esse chamado para em análise, vai mudar o status para a pessoa, tá? Para o time inteiro, tá? Ou só para a pessoa, isso é configurável no Trello, tá? Quem vai ver determinados tipos de chamado ou não, né? Somente quem abriu pode ver, ou todos podem ver. Isso vai ser aberto, né? E aí vai em análise. Rapaz, caraca, qual o defeito? Descobri o defeito. Aí na descrição, que é a parte técnica onde se diz, aí coloca assim, ó, foi em análise. Placa de vídeo avariada. Necessita de troca. Aí vai se inicializar a saga, né? Vai ter um comentário aqui, alguém vai ver que tem um comentário, né? Do time de TI, caraca, tem que trocar a placa. Meu Deus, aí o cara vai falar com o financeiro vai contatar a tesouraria, vai chorar com o dono da empresa, vai ser liberado, né, o orçamento para poder comprar a peça, ou o próprio setor ali já tem um caixa reservado para isso, comprou a peça. Beleza, agora vai passar ainda com defeito para reparo. Opa, a galera vai ver, caraca, esse time é bom, hein? Tava no chamado, foi para análise, já descobriu o problema e tá em reparo? Sim. Aí
Troca de placa de vídeo. Troca de placa de vídeo. Ainda não resolveu o problema. Alguém, né? Outro, o técnico lá botou. Ih, cara. Ó, 2 comentários, tá vendo? Aí o cara vai olhar. Ué, não era a placa de vídeo, não. Então tira ela do reparo, volta para análise e vamos analisar o que ocorreu. Alguém analisou e colocou aqui no comentário. Necessita de atualização de drivers. Era esse o problema. Aí o técnico vem, tá. Tira da análise, põe para o reparo e fala assim: após a atualização dos drivers, o sistema voltou a funcionar. Pô, que maravilha! Então, na terceira tentativa, o técnico conseguiu resolver. Essa máquina já muda de status com defeito para funcional, que a gente pode criar aqui, né? Vou criar no laranja, né? Vou criar nesse verdinho claro aqui. Ou no escuro? Acho que o escuro fica legal, né? Funcional. A data dos reparos vão ficar todas designadas aqui do lado e no atividade, né? A gente vai trocar para funcional. Não está mais com defeito, beleza? E ela vai voltar para o destino dela, que é quem? Ela não é a máquina do laboratório A? Sim, é a máquina do laboratório A. Então, a gente pode pegar aqui, tá? Atualizar a documentação dela se trocou alguma peça, né? O cara vai abrir o Word lá, vai atualizar e vai reanexar esse documento aqui. A máquina precisa ficar com um label funcional e com o histórico todo dela aqui para as pessoas que forem manipulando a máquina ao longo do ano terem o histórico dela e documentar isso daí. Deu baixa. O usuário ele sabe agora que a máquina já está funcional. Ele pode usar ela normalmente, tá? E todos ficaram a par desde o início que a máquina foi colocada no chamado até a análise, o reparo e a finalização, dando uma transparência ao atendimento, tanto ao usuário final, para dar uma satisfação ao cara, né? Do porquê o serviço dele está parado, quanto para a equipe de tecnologia da informação. Tudo bem? De maneira didática. É assim, mais ou menos, mudando de estratégia para estratégia, dentro da equipe de ambiente de suporte à tecnologia e informação na área de estrutura que é feito, tá? Não vale nada ser retórico e lembrar que há outras maneiras de serem feitas, né? Há cursos especializados para isso daí, mas a ideia aqui é ensinar você o mínimo de organização do processo de infraestrutura utilizando uma ferramenta Trello. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Seja útil em algum âmbito aí para você e até a próxima. Valeu, se você gostou, deixa o teu like aí, um comentário se você precisar de alguma coisa, que o professor tá aí na área, se derrubar é pênalti para ajudar você, tá bom? Valeu, tchau, tchau.